Olá, o Sem Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. Vamos falar dos perigos de dirigir com sono. Participação da população aqui no Sem Notícias. Moradores do bairro Lagoa do Meio têm reclamado da bagunça feita por andorinhas. Buracos incomodam motoristas na estrada que liga Linhares a Colatina. Janeiro é mês de atenção à saúde mental. O deputado federal eleito e ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, passa mal e passa por cirurgia. Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas em Sooretama. E mais de 100 animais silvestres foram resgatados em 2022 em Linhares. A gente faz um giro pelo estado. João Batista traz os destaques de São Mateus e direto do sul, Pris Azeredo conta sobre o que acontece por lá. Tem ainda os destaques do esporte. Agora na TV Sim, essa é da terra. No fim de semana, um trágico acidente matou pai, mãe e os 4 filhos em Sooretama, no norte do estado. Nós acompanhamos o caso aqui no Sim Notícias. E o que chamou a atenção foi o fato do motorista invadir a contramão e colidir frontalmente com uma carreta. A hipótese mais provável é que o motorista dormiu ao volante. O acidente acendeu um alerta para os perigos de dirigir com sono. Nas imagens é possível ver o momento que o carro com as 6 pessoas da mesma família sai da pista e invade a contramão. Observe que não há sinal de reação ou tentativa de frenagem do motorista. O acidente foi registrado por uma câmera instalada no caminhão envolvido na batida. A colisão aconteceu no último domingo, por volta das 6 horas da manhã, em Sooretama, norte do estado. A família havia saído do interior do Rio de Janeiro com destino à Bahia. Ninguém sobreviveu. A gente já sabe que álcool e trânsito não combinam. Agora, algo pouco falado e que também não combina é o sono e o trânsito. Segundo especialistas, a sonolência no trânsito é uma das principais causas de acidentes nas estradas. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, esta condição é responsável por 20% dos acidentes registrados e 30% das mortes no Brasil. O indivíduo que fica sem dormir, que a gente chama privado de sono, ele tem um comportamento muito semelhante ao comportamento do indivíduo alcoolizado. Então, se você pegar reflexo, resposta, concentração, memória do indivíduo que está alcoolizado ou está privado de sono, essas respostas às vezes são semelhantes. Ela explica que com sono não se brinca. Quando ele vem, não tem como controlar. E o sono, quando ele vem, ele é irresistível, o indivíduo cai no sono mesmo, independente da vontade dele. Estimulantes, principalmente os ilícitos, como anfetaminas, utilizados por motoristas profissionais, também são um risco. Quando essas drogas perdem o efeito, elas perdem de uma maneira muito rápida. O indivíduo não nota que ele está perdendo o efeito daquele medicamento. Então, é como se tirasse a medicação de repente do organismo, o indivíduo tem maior tendência de cair no sono. O ideal é descansar antes de uma longa viagem, mas se for inevitável, é preciso fazer pequenas pausas. O indivíduo, durante o percurso, ele pode ter períodos que ele vai ficar mais sonolento. A estrada, às vezes, é muito entediante, está muito silêncio no veículo. Então, essa hora do indivíduo entender que ele está ficando com sono, e ao invés de tentar prolongar aquilo ali para chegar rápido, ele encostar o carro, pode ser no acostamento ou num posto seguro, e cochilar, dormir aí 20 minutos, meia hora, que depois ele vai ficar revigorado e vai conseguir a viagem com mais segurança. Tá aí, gente, é preciso sempre que for pegar a estrada estar descansado. Isso evita riscos à sua vida e à vida dos outros. Realmente trágico o acidente, fica o alerta. Motoristas reclamam das condições da rodovia S248 que liga Linhares a Colatina. Em um vídeo enviado por um telespectador à nossa redação, é possível ver diversos buracos na via. Eles se queixam sobre a segurança do trecho.
Bom, nós entramos em contato com o DER, o Departamento de Edificações e Rodovias, vinculado ao governo do estado, que nos respondeu por meio de nota que a rodovia sofreu impactos gerados pelo aumento do tráfego pesado desviado da BR-101, mas que as equipes de manutenção já estão executando uma operação de forma emergencial da recuperação do revestimento. No total, já foram executados 6 quilômetros de recuperação de asfalto ao longo do trecho e mais 8 estão previstos para os próximos dias. A nota afirma ainda que a reabilitação das rodovias ES 248 e 245 está contratada e em execução. A gente continua a atender a população aqui no Sim Notícias. Moradores do bairro Lagoa do Meio, em Linhares, estão reclamando da bagunça feita por andorinhas. Há dias, moradores da Avenida Tupinambás, no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, têm reclamado de um mau cheiro causado pelas fezes de uma grande quantidade de andorinhas que têm habitado nas copas das árvores. É possível ver as marcas deixadas por elas e o mau cheiro é evidente para quem passa ou vive no local. Os comerciantes também têm sofrido impactos negativos por conta dessa situação. Está incomodando bastante a gente, o mau cheiro, né? O fedor, o sol esquenta, sobe mais ainda o fedor, o mau cheiro, os clientes reclamam, né? Tá muito ruim pra gente. A gente estaciona os carros, as motos estão cagando em cima, tá bem horrível mesmo. Você falou que é sempre também no finalzinho de tarde, como é que é? Sim, a partir das 18h30, 18h40 já começa, né? Bastante barulho, bastante fedor, bastante mau cheiro. A gente chega até a querer encostar um pouco a porta porque o cheiro fica insuportável mesmo. Procurada pela nossa equipe, a Secretaria de Meio Ambiente disse em nota que o processo migratório das andorinhas ocorre nesse período do ano e elas tendem a ocupar as árvores com as copas mais cheias. E para amenizar o impacto da ocupação das aves, técnicos da Secretaria orientaram a Associação de Moradores do bairro a solicitar a poda das árvores. Uma equipe irá ao local para a vistoria e a liberação da autorização da poda e o pedido será encaminhado ao setor responsável para a execução. Quanto à limpeza, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos realizam a varrição de vias públicas diariamente. É isso, gente. Mais uma solicitação atendida aqui no Sim Notícias. Mais de 100 animais silvestres foram resgatados no ano passado pela Prefeitura de Linhares. Depois de tratados, eles são devolvidos à natureza. E animais silvestres mantidos em cativeiro, grande parte deles com algum tipo de lesão ou ferimento. Mas para devolvê-lo ao habitat natural, é feito todo um processo de reintegração. Os animais que apresentam algum tipo de lesão ou ferimento, eles são encaminhados aos Sereias, que é o Centro de Reintegração de Animais Silvestres em Aracruz. Os que vão para o Projeto Sereias depende da recuperação. Alguns são reintegrados, outros não têm condição e permanecem lá. Os que são resgatados pela Secretaria de Meio Ambiente sem lesão ou ferimentos, eles são reintegrados ao ambiente. Entre os animais resgatados pela fiscalização ambiental no ano passado estão os gambás, as maritacas, os papagaios e as aves aquáticas. E manter esses animais presos para comercialização ou domesticação é crime passivo de multa, além de responder por infrações ambientais segundo a lei municipal. Para não ficar sujeito a essas penalidades, as pessoas que criam animais silvestres sem autorização legal ou que tenham visto esses animais em situações perigosas podem e devem fazer denúncias. Então a gente orienta que a população que queira fazer entrega voluntária, que ligue aqui para a Secretaria de Meio Ambiente pelo 3372-2067 para que a gente agende um horário e recolha o animal para fazer esse procedimento de encaminhar ou para os Sereias, caso tenha alguma lesão, ou no habitat natural deles. E também a gente conta com a população caso veja, né, nas vias públicas algum animal seja ferido ou seja andando, né, que corra algum tipo de risco, que nos acione. Empreendedores capixabas que tiveram danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo podem contar com uma ajuda do Sebrae para retomar as atividades. O projeto está disponível para os municípios que decretaram estado de emergência. O projeto SOS Sebrae está investindo cerca de 3 milhões de reais para apoiar na recuperação de até 360 pequenos negócios. Teve prejuízo, tem um CNPJ, tem uma empresa formalizada,
foi afetado pelas chuvas, você pode se inscrever. O benefício cobrirá até 80% dos valores aplicados para a recuperação do negócio. E para solicitá-lo, basta ir até um dos escritórios do Sebrae. Entrar em contato com o Sebrae pelo 0800 570 0800 ou em nossas regionais, em Linhares, por exemplo, nós temos um escritório do Sebrae, e aí acessar um link e fazer sua inscrição. Após essa inscrição, nós vamos encaminhar um consultor até a empresa para ele poder fazer uma avaliação do que foi realmente perdido com a enchente, com as cheias. Após essa avaliação, ele vai ter a informação do que vai poder ser reposto nessa questão. E esse subsídio do Sebrae vai ser de 80% do valor do aparelho, limitado a R$10 mil, né? Então, se você teve um aparelho danificado, por exemplo, um freezer, né? Se o freezer custa 5 mil, o Sebrae vai entrar com 80% e 20% vai ser do empreendedor, do empresário, certo? Então vamos supor, até R$10 mil, os prejuízos que foram até R$10 mil, o Sebrae vai entrar com 80% e os 20% vai ser com a parte do empresário. É isso aí, vale lembrar que essa ajuda é para municípios que decretaram estado de emergência aqui no Espírito Santo. Vamos ver como fica o tempo para Linhares e todo o estado do Espírito Santo. Quinta-feira de sol entre nuvens em todo o estado. Linhares, máxima de 36, mínima de 23 graus. São Mateus, máxima de 32, mínima de 21. Cachoeiro, máxima de 28, mínima de 18. E Vitória, máxima de 31, mínima de 23 graus. No próximo bloco, nós vamos fazer um giro pelo estado, para a região norte e sul do estado. Eu volto daqui a pouco com outras informações. O Sim Notícias já está de volta. Vamos agora a São Mateus para falar com João Batista. Ele fala sobre a produção de soja no noroeste do estado. Olá, João. Boa noite, Oséias. Boa noite, amigos que estão acompanhando o Sim Notícias. Isso mesmo. Montanha superou a média nacional na produção por hectare. A repórter Amanda Maciel foi lá conferir. A soja é um grão rico em proteínas, cultivado como alimento tanto para humanos quanto para animais. A produção no Espírito Santo não é uma prática comum, mas de acordo com o produtor rural Vitor Alves, a ideia é fazer com que o cultivo cresça no estado. A soja era uma cultura que era plantada em todo o Brasil, menos no Espírito Santo. Então por que não aqui? Então a gente procurou fazer de uma forma sustentável, de uma forma economicamente viável. Então nós fizemos todo o dever de casa através de pessoas capacitadas. Então o sucesso dessa lavoura, sem sombra de dúvida, é um subproduto da dedicação dos nossos colaboradores, da dedicação da nossa gerência. E com certeza que isso aqui é o passo inicial para outras pessoas fazerem ainda melhor lá na frente. Essa é a primeira fazenda a produzir soja no estado do Espírito Santo. Atualmente são 5 mil toneladas por hectare. A colheita da soja superou os números esperados. Esse pivô na frente deu 85 sacas de média fechada. Esse aqui lá no painel a gente já vê, também está com 83 sacas de média, o que mostra o seu potencial novamente falando. A média nacional é 48 sacas e na primeira safra a gente já saiu quase o dobro da média nacional. O município de Montanha, de acordo com o prefeito André Sampaio, possui o necessário para que seja possível o cultivo e o crescimento da produção. Imagina que você vê a situação lá no Centro-Oeste, no Grande Mato Grosso, como se fosse algo muito distante de nós. Mas com ciência, dedicação da família Alves aqui, você tem um trabalho resultado mesmo de colheita de soja aqui em Montanha. Falei agora há pouco, é o Eldorado Capixaba, é aqui no Espírito Santo, aqui em Montanha. Para a economia do estado, o cultivo trará resultados positivos e com a intenção de prestigiar o município de Montanha, o vice-governador Ricardo Ferraço esteve presente na colheita do grão na manhã do último sábado. Olha, nós estamos exaltando essa extraordinária iniciativa criativa e empreendedora, porque nós não temos essa experiência no Espírito Santo, é uma primeira experiência ainda em larga escala, com 3 lavouras no ano, 3 mil hectares, produzindo acima de 80 sacas por hectare, a média nacional são 40 sacas por hectare,
Então todo o nosso esforço é para planejar o adensamento do arranjo econômico, ou seja, nós temos um grande polo no Espírito Santo granjeiro, com produção de frangos para postura, ovo e para corte, para alimentação. E todo o milho que abastece este polo granjeiro vem do Centro-Oeste. Então, se você puder produzir aqui grãos, puder produzir aqui milho, puder produzir aqui soja, você vai ampliar a competitividade do arranjo do agronegócio no Espírito Santo, gerando mais emprego, gerando mais renda. Então eu estou aqui, em meu nome, em nome do governador Renato Casagrande, saudando essa iniciativa extraordinária desses empreendedores aqui de Montanha que botaram de pé essa experiência para trazer o apoio do governo do estado, trazer o apoio a quem acorda cedo, quem trabalha, quem corre risco e quem contribui com o desenvolvimento do Espírito Santo. O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, também prestigiou a colheita e pontuou os impactos positivos na produção do grão no estado. Essa é uma experiência inovadora e muito importante para o arranjo produtivo do estado do Espírito Santo. Quer dizer, a produção de soja, né, atrelada a um polo importante que nós temos de aves aqui no Espírito Santo, que tem um consumo muito grande de soja e milho, otimiza essa relação entre as cadeias produtivas agroindustriais no estado. E o que é mais importante, né, esta propriedade, só para dar um exemplo, gerava 7 empregos e com o empreendimento, com o investimento em soja, passou para 67 empregos. E em termos de inovação, a produtividade também aqui é cerca do dobro da nacional, né? Estivemos agora acompanhando o proprietário Vitor Alves, né, que conduz esse plantio, e percebemos na prática, na colheita, na máquina, estamos até um pouco empoeirados aqui, né, a produtividade de cerca de 83, 80, 85 sacas por hectare, ante uma produtividade nacional que beira aí 48, 50 sacas. Então, assim, é motivo de a gente irradiar isso como um polo de conhecimento, né, como um polo de geração, de emprego, e isso também coloca o nosso estado, o estado do Espírito Santo, na rota das produções sustentáveis, né, com alta tecnologia e com geração de emprego. A soja teve como destino o Porto de Santos, em São Paulo. A expectativa do produtor rural é que nas próximas colheitas as receitas possam ser maiores para o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tem isso, mas através de já o interesse mostrando aí o Ricardo, o Enio e todo o governador Casagrande, mostrando que está disposto a fazer com que essa soja fique aqui, que interaja com as fábricas de rações, que interagem com o polo granjeiro do Espírito Santo. Eu tenho certeza que ela vai ficar aqui, que vai gerar mais valor para o estado, sem sombra de dúvida, mais valor para as pessoas que moram aqui dentro desse estado maravilhoso. E esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Oséias. Um grande abraço. A gente volta a se encontrar amanhã com mais uma participação aqui no Sim Notícias. Obrigado, João, pelos seus destaques. E agora a gente vai a Cachoeiro conversar com Pris Azeredo, que fala sobre a declaração anual feita todo início de ano pelos microempreendedores. Olá, Pris. Olá, Oséias. Olá, pessoal de casa. Com o início do ano, quem é microempreendedor individual tem até 31 de maio para realizar a declaração anual de rendimentos pela internet. A Sala do Empreendedor de Cachoeiro auxilia nesse processo. A declaração anual do MEI é feita para comprovar toda a renda do ano anterior e quem é microempreendedor individual sabe que o procedimento é obrigatório. Depois da regularização, né, você comprovando isso, a sua empresa pode estar em dia para você continuar, né, em exercício a empresa legalmente. E para auxiliar na declaração do MEI, a Sala do Empreendedor já está realizando o serviço que deve ser feito de maneira correta para não ter problemas futuros. Relacionar esse documento, trazer tudo aqui para nós, não precisa ser o valor exato, é válido relembrar isso, não precisa ser o valor exato, pode ser uma prospecção desse valor, mas não pode deixar de, né, declarar esse valor aqui e comprovar para a gente. Foi elaborado na Sala do Empreendedor de Cachoeiro um sistema onde já tem registrados mais de 2.000 cadastros de MEI no município. Pois é, com a chegada do novo ano, quem é microempreendedor individual sabe que precisa fazer a declaração anual de rendimentos. Para isso, o formulário já está disponível desde o início do mês de janeiro e vai até o dia 31 de maio. E para evitar aquela correria de última hora, é bom se adiantar. Para isso, a Sala do Empreendedor é uma das melhores opções. Além de ser um atendimento rápido, ela auxilia no preenchimento do documento e também realiza o procedimento.
Com esse sistema, nós temos os dados já dos empreendedores. Quem ainda não é cadastrado só precisa trazer o cartão CNPJ e o seu relatório, né, comprovando toda a renda do ano anterior, que aqui nós fazemos o serviço. Além de auxiliar na declaração do MEI, a Sala do Empreendedor também presta vários outros atendimentos. Todos os serviços são de formas gratuitas. A formalização de empresa, né, para você que quer abrir o seu negócio, se você vir aqui na sala portando os seus documentos, nós aqui auxiliamos, formalizamos a sua empresa totalmente gratuito. E além, né, da formalização, aqui na sala nós fazemos inscrição municipal, estadual, baixa de CNPJ, emissão de boletos e vários outros tipos de atendimentos. E uma coisa que eu queria frisar aqui também é o nosso crédito, que aqui em Cachoeiro, no ano de 2022, né, nós passamos de 1,5 milhão em cartas solicitadas e aprovadas. Então, é um dinheiro que para aqui para Cachoeiro vai, além de auxiliar os empreendedores, né, a crescer o seu negócio, é um dinheiro que movimenta aqui na cidade. O número de microempreendedores individuais em Cachoeiro é grande. Número também que cresceu muito, principalmente durante a pandemia. Mas para evitar aquele congestionamento do sistema para quem faz pela internet ou aquele enfrentamento de grandes filas, a dica é mesmo procurar a sala o mais breve possível. Isso mesmo, é meio que uma mania já do brasileiro deixar para a última hora. Só que é muito importante vir antes fazer. A sala está aqui de 9 às 18 horas. Esse mês de janeiro é um mês mais calmo aqui na cidade, então é um mês de aproveitar a oportunidade. Quanto mais deixar lá para frente, pode ter problemas no sistema, né? Que a gente usa o sistema do governo federal e várias outras coisas que podem ser entraves. Então, quanto antes vir, o atendimento será feito com mais excelência e mais qualidade e também nós conseguiríamos ter um bom fluxo aqui na sala, né? Não deixar para a última hora que aí vira uma bagunça total. Oséias, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá. Obrigado, Pris, pelos destaques. Hora de saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está sendo vendido hoje a R$ 922. Arábica tipo 7, R$ 890. Conilon tipo 7, R$ 643. Você vai ver a seguir? A polícia faz operação em Sooretama e prende 3 supostos traficantes. Eles teriam envolvimento com homicídios registrados neste ano e no ano passado. Eu volto já. De volta com o Sim Notícias. Em Sooretama, a polícia prendeu suspeitos de tráfico de drogas. A polícia fez uma importante operação no bairro Salvador, em Sooretama, e prendeu 3 suspeitos que estavam com armas, toucas ninja, munições e cerca de R$20 mil em dinheiro. O carro em que eles estavam também foi apreendido. O dinheiro seria depositado numa suposta conta do tráfico de drogas. Esse sujeito, ele faz parte dos grupos que estão tentando controlar o tráfico entorpecente de Sooretama. Então foi uma prisão qualificadíssima para a gente poder diminuir a violência em Sooretama. As prisões feitas ontem no bairro Salvador, em Sooretama, são importantes para a polícia, principalmente nas investigações de homicídios registrados no ano passado e neste ano. Foi apreendido uma arma de fogo, munições, drogas e esse valor em dinheiro perto de R$20 mil. O que comprova, mais uma vez, que esses elementos estavam militando no tráfico entorpecente. Nós estamos investigando esses elementos há um bom tempo. Nós vamos relacioná-los agora com os crimes que eles cometeram. E se a gente conseguir provar que eles tiveram algum envolvimento nesses crimes, nós vamos indiciá-los e pedir a manutenção deles na prisão até que os processos sejam resolvidos na justiça. Moradores se dizem assustados com o número de assassinatos registrados em Sooretama. O delegado-chefe afirmou tratar-se do município mais violento proporcionalmente do norte e noroeste do estado e um dos mais violentos em território capixaba. Sooretama hoje desponta proporcionalmente ao número de habitantes como um dos municípios mais violentos do estado. Sooretama é mais violento que Linhares, por exemplo,
proporcionalmente falando, em relação à população de Soretama, e mais violento do que São Mateus. Então, Soretama, no ano de 2022, foi o município mais violento do norte do estado. O deputado federal eleito e ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, está internado em um hospital de Colatina desde a manhã desta terça-feira para tratar de um quadro de diverticulite, que é uma doença que causa inflamação na parede interna do intestino. Ele se queixava de dor na região do abdômen desde a última segunda-feira. Durante uma tomografia realizada no Hospital Silvio Avidos, onde Meneghelli está internado, foi constatada a existência de um abscesso pélvico inflamado no local em que o político afirmava sentir dores. Na manhã de hoje, ele precisou passar por uma cirurgia que, segundo nota postada em suas redes sociais, foi um sucesso. Se Notícias fica por aqui, você pode rever as nossas reportagens no nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais. Boa noite para você que está em casa. TV Sim, essa é da terra.